tudo que não estava registrado, não estava oficializado, sempre causava um problema, porque não havia visibilidade, principalmente do sistema financeiro, para eu entender o cash flow real de uma empresa, ou ter segurança de aquilo que está acontecendo. O objetivo qual é que era? É dar visibilidade não para o empresário, mas principalmente para com que ele se relaciona dos documentos que ele transacionava com o mercado dele. Por que o crédito não chega para micro, pequena e média empresa, não só no Brasil, mas dados até de outros países com as mesmas restrições? A gente sempre se depara com temas como, por exemplo, o custo de servir, né? Ou seja, o CAC, a força que você tem que fazer para conseguir originar essa pequena empresa, esse microempreendedor. O segundo tema é confiabilidade dos dados, né? Você, de fato, não tem como simplesmente planilhar o balanço da pequena, ela não tem dados, muitas vezes, organizados e auditados que possam servir de ponto de partida para uma decisão de crédito no banco. E depois você tem também a organização desses fluxos financeiros, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um PodCerc, o podcast da Cerc, aqui numa série especial voltada ao tema das duplicatas escriturais. Hoje nós temos um convidado, uma pessoa muito conhecida, muito especial, que faz parte de toda essa história da indústria de pagamentos e de tecnologia para o mundo corporativo. Edson Silva, fundador do Grupo Nexera, presidente do conselho da Nexera. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse PodCerc, Edson. Queria te dar as boas-vindas, muito bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado por dedicar a sua agenda aqui a esse espaço para esse bate-papo. Nós, em nome da Nexera, que agradecemos ao poder estar aqui, acho que poder contribuir um pouco com, acho que essa experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Essa história tem algo comum que a gente pode contar também, né? Sem dúvida, pouca gente sabe, mas quando eu e o Marcelo estávamos começando a conceber a Cerc há mais de 10 anos, e a gente enxergava que a implantação da duplicata escritural ia ter grandes desafios do ponto de vista até da capilaridade, do tamanho da rede, do número de empresas que tem que se integrar a esse novo ecossistema. Uma das primeiras conversas que nós tivemos, né, sobre a ideia de constituir a Cerc foi com Edson e Edenir, na Nexera. Fomos a Florianópolis, fizemos algumas agendas lá para discutir o conceito, discutir a ideia. Então, a Nexera sempre foi parte, vamos dizer, dos planos desse grande projeto, e eu costumo dizer que foi um namoro muito longo até se tornar um casamento, e tenho certeza que o casamento vai ser mais longo ainda. Com certeza, né? Eu acho que construímos essa história ao longo junto. Claro, a Cerc, ela foi o grande personagem dos principais nessa questão da escrituração, mas acho que tinha algo muito bem comum, né? Que é olhar os ecossistemas produtivos, e aí essa intersecção das vocações de cada empresa. Eu acho que tem um potencial muito grande. O somatório não é um somatório, é um múltiplo muito grande, né? Ótimo. E aí eu queria, acho que abrir nosso bate-papo aqui, se você pudesse contar um pouco para nós qual é a origem de tudo isso, né? A gente tem assim uma visão de uma história longa de sucesso da trajetória empresarial da Nexera, uma empresa que acaba de comemorar 33 anos de história nos últimos dias, né? Então, parabéns Edson, e parabéns aí também ao Edenir pelo aniversário da empresa. E muita gente associa historicamente ao tema do EDI, né? A origem de necessidade de troca de informações entre o mundo da economia real e o mundo bancário. Então, eu queria que você contasse para todos a trajetória, onde é que surge a Nexera, que problema de negócio ela veio resolver, e depois, ao longo de todos esses anos, desses mais de 30 anos de história da empresa, como isso foi se tornando um portfólio, que outras soluções vocês foram incorporando, que outras companhias vocês foram fundando para completar toda essa suíte de soluções que hoje atende o mundo empresarial brasileiro. Pois eu diria que nós estamos hoje na tecnologia, no mundo bancário, né, no mundo financeiro, por acidente, né? Eu e o Edenir, dois engenheiros, né? Dois engenheiros que fomos resolver trabalhar e, de repente, caímos num banco do estado de Santa Catarina, no momento que o banco internalizava a tecnologia. Não sabíamos que era banco, que era tecnologia, e totalmente sentido inverso na engenharia. Mas foi uma grata surpresa, nos apaixonamos por isso. E, ao longo do desenvolvimento de um banco, que a gente participou do desenvolvimento do zero de um banco,
chegou o momento de desenvolver uma plataforma chamada Home Bank, né? Quem lembra do Home Bank, tem muita gente nova aí, né? Fintech, que está começando agora, nem sabe o que sabe falar de Internet Bank, agora é Fintech, mas na era do Home Bank, nós tivemos uma ideia talvez um pouco louca, talvez não, para a época o pessoal achou, talvez fosse razão. O banco era muito pequeno, então se a gente conseguisse um dashboard onde todos os bancos aparecessem na tela e o banco também aparecesse ali, então eu escolheria o banco. Então é o princípio do Open Finance quase, né? Uma tela múltipla banco. Não, isso é loucura, ninguém vai fazer isso. Não, mano, será que por que cada um vai abrir um produto de um banco se tem mais de 100 bancos? Como é que não faz? Não é, a gente vinha com a visão sempre muito privada de desenvolver e área de produtos. Vamos fazer isso fora, vamos pedir demissão e vamos montar essa ideia de criar. Então não pensa que nascemos para ser empresariais, não foi. Nascemos para fazer um produto chamado Home Bank Multibanco. Era o super app. Era o super app de 30 anos atrás. 30 anos atrás. E aí nascemos para fazer isso, e aí nos deparamos com um problema logo em seguida, né? Infraestrutura de telecom no Brasil, de comunicação. Então, a precária, rede de pacotes, para quem lembra, linhas privadas, LPCD, linha telefônica, aquele modemzinho, fazer aquele barulho chato. E assim, nós temos que resolver esse problema. Aí tínhamos uma pessoa, um autodidata, Marconde, que conhecia muito dessa parte de infra, trouxemos ele, inclusive demos sociedade para ele, para nós resolvermos o problema de infra de telecomunicação. E estudamos um pouquinho do mercado internacional, o que acontecia, e descobrimos que estava um negócio interessante nos Estados Unidos, nas academias, que era TCP/IP. Vamos fazer tudo baseado em TCP/IP? Vamos. Montamos uma rede privada nossa, em mensageria, tudo baseado em TCP/IP. Isso lá em 92. E aí, de repente, essa solução foi identificada pelo mercado de comunicação muito boa para transporte de arquivo. E nós vimos que ali, de repente, tinha uma oportunidade de ajudar os bancos que estavam evoluindo no Home Bank. Logo em 95 a internet entrou comercial no Brasil, nós já estávamos tudo baseado em TCP/IP, foi uma navegação muito fácil, né? E aconteceu que nós viramos uma van. Durante 92, o ano 2000, nós só vendíamos rede, porque os bancos investindo forte, nós tínhamos uma infraestrutura que era barata, muito mais barata que o que tinha no mercado, porque a infraestrutura foi desenhada para isso, a internet otimizou mais ainda a infraestrutura, e, de repente, a demanda cresceu, e a gente praticamente povoou todos os bancos com as nossas soluções. Mas o nosso objetivo não era isso, era aquela plataforma de cash multibanco, né? Lá para o ano 2000, nós voltamos para essa história. Depois de consolidada a presença nos bancos, temos que voltar ao que é a origem do nosso surgimento. Vamos desenvolver essa plataforma multibank. Ela se chamava Ambiente Eletrônico de Negócios. Foi um nome até que se tornou popular, várias vans concorrentes passaram a usar, que era aquela plataforma de cash onde e isso se tornou fácil, né? Porque nós já estávamos plugados todos os bancos. Eu consegui, a partir de uma plataforma, eu quero saber se eu pago por qual banco, recebo por qual outro, concilio vários bancos, como é que eu junto vários extratos de vários bancos e faço um extrato único. Então, a gente conseguiu criar uma plataforma para operações B2B que foi fantástica. Eu sempre digo que a gente sempre muito precursor no mercado, muito copiado e faz parte do mercado, né? Outras empresas vão aprendendo, mas a plataforma virou uma referência. Ali no início do ano 2000, quem lembra, a SAP já estava entrando forte no mercado nacional e ela precisava de uma plataforma que não tivesse intervenção humana, que ela fosse automática para os compliance internacional. Imagina manipular arquivo de dados, de pagamentos, recebimento. E aí, a nossa solução era a única que tinha todas essas API, não era API, eu falo em Web Services, né? Era Web Services, tem outro nome lá também, e a gente já tinha isso pronto. Então, rapidamente, a gente adotou e a SAP nos recomendava no mercado e ocupamos um espaço importante no topo da pirâmide do Brasil. Tanto que até hoje, cerca de 80% das 500 maiores empresas do Brasil usam o Nexera. Então, foi uma conquista importante. E aí vimos que o ERP podia ser um grande multiplicador. Logo em seguida veio a DataSul, lançou a plataforma chamada Bank Connect, que era a camada de financeira do DataSul, feita Power by Nexera. Era só trocava o label e assim começou a expandir o relacionamento com os ERPs e fomos aprendendo a entender um pouco do cash, da operação de cash, uma operação financeira de uma empresa. Onde é que são os gargalos, os gaps, o que acontece no dia a dia, quais são as dificuldades operacionais, porque tinha muita gente. Imagina, várias pessoas na mesa para tirar extrato, para conciliar. Era uma operação muito grande, processos diversos,
E aí começamos a entender como ajudar e melhorar isso aí. Então, o próprio ambiente eletrônico, ele olhava para todos esses gaps e foi automatizando esses processos, simplificando a rotina. A gente brinca que o tesoureiro da empresa chegava de manhã para trabalhar, ele apertava um botão, vinha toda a posição de caixa, né? Isso é a solução até hoje, até vive. Ele já sabia quanto ele estava entrando na conta, o que não tinha entrado na conta, já estava pré-conciliado tudo, antes mesmo de dar input no RP dele. Então é interessante porque a gente pensa que com o advento do Open Finance, o acesso a dados, a iniciação e com a expectativa de que o Embedded Finance vai colocar isso tudo na mão das áreas financeiras das empresas, na verdade a Nexera já oferece isso há muitos anos. Inclusive o conceito de Embedded Finance, como você citou no exemplo da DataSul, quer dizer, tudo aquilo que é o sonho de consumo e que hoje, no caso do Open Finance, ainda tem baixa penetração para o mundo de pessoa jurídica, a Nexera já consegue entregar para as empresas brasileiras há muito tempo, já oferece esse tipo de serviço que dá essa experiência que agora talvez se tente viabilizar com a implantação desse novo modelo regulatório. Né? Isso. Tu vê que aquela ideia louca era esse conceito de Embedded Finance, era a questão do que fala de Open Finance junto, e a gente pensou nisso. Então, fomos ousados, a evolução dos RPs nos ajudou muito em consolidar esse modelo de diferentes empresas. É o que acontece ao longo do tempo. À medida que a gente foi entendendo o cash flow das empresas, a gente percebeu que o meu cash flow não dependia somente de mim, dependia do ambiente onde eu estou localizado. Então, eu faço parte de um ecossistema. E esse ecossistema, ele influenciava direto no meu cash flow. Se o meu cliente precisa de 90 dias para pagar e eu preciso receber em 30, como é que fica esse gap no mercado, 60 dias? Como é que eu vou cobrir isso? Então, a gente foi começar a estudar ecossistemas produtivos. E aí a gente percebeu que tinha mais problemas ou mais necessidades, vamos chamar assim, para resolver ali dentro. A primeira coisa que a gente fez foi olhar para essa diferença de cash flow, que é como é que eu ajusto cash flow, e aí que caminhos eu posso para isso. E aí a gente percebeu que a gente poderia ajudar no processo primeiro mercantil. Aí desenvolvemos uma camada de supply chain finance, né, que a gente tentava ajustar o processo de pedido, entrega, fornecimento, para tentar diminuir esses prazos, porque também muito do que afetava aí eram os prazos entre compra e a gestão de estoque, o cara não sabia quando comprar na hora errada, então a gente começou a olhar primeiro o processo de supply para ajustar os tempos de compra, né? E também trabalhar com aquele conceito de estoque mínimo necessário, que as empresas estocavam muito, então isso era muita despesa para as empresas de forma desnecessária. Mais à frente ele percebeu que não resolveu tudo, ainda havia um gap entre a data de receber e pagar. E aí nós vamos dizer, tem que achar um dinheiro para botar nesse meio do caminho. Aí nasceu o crédito. Então, quando fala de crédito, o nosso grande desafio, e é hoje, até hoje, é olhar para o crédito como instrumento de ajuste de fluxo de caixa e não simplesmente emprestar dinheiro. Então, existem várias modalidades de crédito, né, tomar empréstimo, tudo, mas a gente focou muito na relação B2B. Como é que eu torno cadeias produtivas fortes? Tanto que a gente lançou um lema que diz até hoje, né, que não existe mais empresa grande, existem ecossistemas fortes. Né? Então, toda a nossa plataforma ela foi desenhada para isso. Então, a gente começou a trabalhar com sistemas e a gente percebeu que uma coisa que despertou bem atenção, e eu acho que o pessoal vive muito hoje. Antes eu vendia para uma empresa, agora eu vendo para um ecossistema. Então, o meu ticket médio poderia baixar. Uhum. E aí, então, nós começamos a fazer um estudo para baixar o valor médio das empresas. Né? Tem empresas que pagam 15 mil, 16 mil, então parecia que nós empresas, para só empresa grande, né? Só fornecia. E a gente começou a perceber que nós conseguimos baixar isso para tickets de 2 mil, 3 mil reais, para o pequeno a 100 reais, né, por mês. Então, uma cadeia formada por 2, 3 mil empresas, eu diluía a infraestrutura necessária. E aí a gente começou a pensar assim, pô, agora vamos virar uma empresa de serviço, mais serviço, né, e não só uma empresa tecnológica. Então, ali na transição para 18, para 19, logo na véspera da pandemia, né, a gente fez a transição de modelo. E foi muito bom porque isso fez com que a empresa saltasse historicamente de 30 mil clientes em 2000 para 300 mil clientes ali na faixa entre 12 e 18, foi onde cresceu, para fechar hoje com mais de 1 milhão e 200 mil empresas usando, porque tornou bastante acessível a tecnologia. E onde é que a gente complementa isso que a gente renegociou? Em transação, principalmente na transação de crédito, pago pelos agentes financeiros, que têm acesso à informação. Então, nós viramos um grande originador de oportunidades, bem calçados, quer dizer, eu sei quem precisa e por que precisa, né?
E aí veio o conceito da ferramenta de score, que a gente brinca que o Score ID, o score com X na frente, ou o X-Score ID, né? Mas a gente brinca que o score, porque a gente, como é de Floripa, o manezinho fala X, né? Então, mas nasceu o conceito de que se eu conseguir entender o cash flow, o processo de compra e venda, saber quem paga, quem recebe, eu consigo trazer toda a gestão de risco para o processo de cash flow da cadeia, e não mais necessidade de olhar bases restritivas, de outro balanço, nada, porque ali eu entendo a capacidade, eu consigo saber quem está entrando dinheiro, quem está saindo dinheiro, se tem dinheiro em caixa, não vai ter, quando vai ter. Então, a gente começou a construir, e aí a gente consegue dar bastante segurança para esse mercado de crédito, para que não haja default, né? Porque o maior componente de risco numa operação está no default, né? Então, não é só a taxa de juros que influencia na taxa final. O risco de não pagar, de não receber, está influenciado. Então, a gente conseguiu envolver e isso virou uma ferramenta forte. Os marketplaces de crédito, que atende lá o risco sacado, o risco excedente, mas a gente olhou muito como criar essa interação entre as empresas para que eu consiga dar visibilidade para o mercado, principalmente o que provê fundos, o mercado financeiro, segurança para que eles provêem, né? Então, o interessante é que essa visão de score, ela está na camada do crédito mercantil, não do crédito bancário, né? Isso. E o crédito mercantil, muitas vezes, ele tem um privilégio, uma senioridade em relação ao crédito bancário, em função da importância estratégica que o fornecedor tem para aquele cliente. Então, muitas vezes, o score usual de um birô, de uma empresa de score, ele não vai capturar essa propensão de pagamento naquela relação B2B na cadeia, né? Porque é uma relação mercantil que muitas vezes, pelo caráter estratégico, vai estar priorizada no caixa da empresa, em detrimento de outras dívidas, outras obrigações, que muitas vezes o empresário pode conseguir protelar, segurar, renegociar, em benefício de pagar o seu fornecedor, não ficar sem matéria-prima e não parar de produzir, né? Então é muito interessante trazer essa visão de risco de crédito, mas com um enfoque, com uma vocação mais para o crédito mercantil, para a cadeia B2B e não só para o crédito bancário, que é o que é mais comum. Né? Foi essa, acho que uma das grandes preocupações nossa foi essa. Olhamos um pouquinho do cash flow das empresas, tem aqui custo com folha de pagamento, tributos e fornecedor, né? Então, quando tu olha para isso aqui, a gente olhou muito para a relação com o fornecedor. Até tem um detalhe interessante, na pandemia, nós lançamos uma campanha propagada pelo mercado chamada Pague Seu Fornecedor. Porque não podia deixar a economia afundar por conta disso aí. Era manter a sustentação disso aí. Isso foi legal porque a gente conseguiu ajudar as empresas a mostrar como ela poderia manter o pagamento do seu fornecedor em dia para que a cadeia toda funcionasse. E esse foi o grande diferencial nosso, né? Como é que quantos % do meu dinheiro, de fato, vai para o fornecedor? E aí tem um aspecto interessante, né? Eu não vai todo o meu recebível para o fornecedor. Como eu tenho aí folha, vamos pegar 3 linhas, folha, tributo e fornecedor, quanto é fornecedor no meu contexto total? E aí tem um outro componente interessante. Se eu mantenho a cadeia funcionando, eu não estou ajudando meu fornecedor, estou ajudando a mim mesmo, que eu tenho que abastecer, tenho que ser competitivo. Então, à medida que eu consigo manter essa competitividade, olhando para trás, quanto é o fornecedor no meu contexto de receita? Então, 30%, 40%. Então, de 100, então, eu tenho 30%, 40% comprometido com o fornecedor. Então, o que a gente fez? A gente construiu toda a estrutura de colateral em cima do recebível dele, né? E aí, avançando para o duplicata agora, depois de falar um pouquinho, mas com o advento do duplicata, isso torna para nós, que tínhamos uma escro fazendo esse processo de travar fluxos, né? A gente agora, com o duplicata, essa trava, a liquidação direta pela registradora, resolve muito de uma estrutura que nós tivemos que criar, né? Interessante essa história, porque eu estava pensando aqui que a trajetória da Nexera, ela reproduz muito o que foi a trajetória do mundo de tecnologia nesses anos, porque nós tivemos a primeira, talvez um grande ciclo, que foi a implantação da fibra ótica, né, e a infovia da informação, né, e isso também se reflete na história de vocês, que é de fato criar essa rede, criar esse link, essa conexão no mundo B2B, até chegar aos dias de hoje, onde o principal ativo, o principal valor são os dados, né, e a aplicação das novas tecnologias sobre esses dados, que é a próxima fronteira que eu acredito que a Nexera também já está começando a explorar. E aí, entrando aqui talvez no nosso segundo bloco, eu queria, aproveitando que você abordou o tema aqui da duplicata escritural, a Nexera, como eu comentei aqui, está acompanhando essa história desde lá do momento em que isso era uma página em branco, né? Até agora, nós estamos entrando aqui nos testes a partir
Do dia 24 de novembro, agora, nós vamos começar os testes homologatórios para o Banco Central autorizar os sistemas a funcionar. A SERC está pronta para começar esses testes e, portanto, começa agora a transição para esse novo jeito de operar, para esse novo paradigma que é a duplicata eletrônica, a duplicata escritural no Brasil. E aí eu queria que você trouxesse, pelo fato de estar tão exposto ao mundo empresarial, às cadeias B2B, com tantos anos vivendo nesse mundo, nesse ambiente, nesse ecossistema, trouxesse para nós, na sua visão, quais são os principais benefícios que a implementação da duplicata escritural deve trazer para as empresas, né? E como você bem colocou, o grande desafio de gerir o caixa, com contas a pagar, contas a receber descasados, né? E muitas vezes, estava vendo uma pesquisa que muitas empresas têm até dificuldade de calcular a sua margem, né? No momento em que elas ficam ali só olhando se vão conseguir sobreviver, né? Entre o que recebe e o que paga. E, ao mesmo tempo, você trouxesse também um olhar sobre quais são os desafios, quais são as dores, o que os empresários, ao tomarem consciência dessa mudança, têm identificado como as principais barreiras ou as principais dificuldades que eles vão enfrentar para se relacionar agora com esse novo ambiente centralizado, né? Com esse novo grande livro que vai centralizar as informações de todo o contas a receber das empresas no Brasil. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do seu olhar, que eu tenho certeza que você, Edson, a Nexera, tem uma perspectiva muito particular, muito própria e talvez até única em relação a essa percepção do lado da economia real, do setor produtivo, do que isso de fato representa. Para contar, eu vou voltar um pouquinho no tempo, no boleto não registrado, né? Nós sempre percebemos, nessa análise de cadeias produtivas, que tudo que não estava registrado, não estava oficializado, sempre causava um problema, porque não havia visibilidade, principalmente do sistema financeiro, para eu entender o cash flow real de uma empresa, ou ter segurança de aquilo que está acontecendo. A cobrança de registros, o banco só sabia quando ela era transacionada, o boleto era liquidado, né? Naquela época, nós criamos usar aqui, roubar um pouco a autoria, uma chamada CIP 2.0, que era uma clearing que controlava os boletos não registrados. O objetivo qual é que era? É dar visibilidade, não para o empresário, mas principalmente para com que ele se relaciona, dos documentos que ele transacionava com o mercado dele. Praticamente era uma fatura, né, relativa à nota fiscal. E aí, quando disso aí, nós percebemos que nós deveríamos fazer a mesma coisa com a nota fiscal. Lançamos o primeiro movimento que a gente chamava de bancarização da nota fiscal. Transformar a nota fiscal num documento bancário visível, de forma que eu conseguisse tornar isso um instrumento de crédito, um ativo real baseado num ativo mercantil, num documento mercantil. E aí começamos a explorar. Veio a bancarização, depois hoje chama de XGIN, X de Nexera, sempre na frente, mas GIN é Global Invoice Management, um sistema de gerenciamento de invoice. A gente testou aqui no Brasil e fora também, no sentido de que lá fora também não se tem visibilidade do processo mercantil, ele corre todo por fora, né? E o banco vai saber quando paga ou como compra uma lista, né? De um fornecedor sobre os seus clientes. E a grande preocupação nossa foi o seguinte: como é que eu estava fazendo isso ao nosso favor. Com o movimento das duplicatas, podemos estar. A gente agora vai ter um documento oficial, um documento reconhecido, certo? Um documento que é único, é imutável, né? E é seguro. Eu consigo entender as relações entre as empresas. Então, eu diria que um dos grandes benefícios iniciais para nós foi eu ter agora eu tenho um processo que dava isso, mas eu tenho agora uma certificação. O registrador me dá um cartório, ele autentica aquilo para nós. Então, eu posso ter mais veracidade, já era, mas agora com um regulador em cima. Entende? Então, para o empresário, talvez muitos não perceberam, mas uma das grandes vantagens é essa. Aquele documento ele sabe que é único, que é autêntico, que ele tem uma relação comercial de fato. Então, isso já deu para que o empresário uma percepção, ele passa a ser visto, a operação dele passa a ser vista. Em função disso, a gente começou a desenvolver de novo todo o processo de cash flow, olhando para a duplicata como um grande instrumento de gerador de informação. Dado. O dado
A partir de um dado real, autenticado, eu consigo movimentar o mercado. Eu consigo movimentar o mercado financeiro. Eu consigo trazer credibilidade para o negócio. Eu diria que, assim, já estendendo a segunda pergunta tua, eu não vejo dificuldade nem problema para o empresário. Isso é uma grande vantagem para ele. Não é um evento tributário, né? Ele é um evento que traz para ele visibilidade e segurança para as operações dele. E, principalmente agora, ele consegue comprovar, e não só ele, com que ele se relaciona, ele consegue comprovar essa relação comercial que existe para que eu consiga no mercado. Eu sou um cliente, eu preciso a longo prazo. A longo prazo de quê? Não, eu tenho aqui uma missão, então eu sei para quem, eu sei para quem eu devo. Então, tornando transparente e evidente isso aí. Então, a gente, ao longo desse tempo, foi construindo os que a gente chama de marketplaces, não para crédito. É um marketplace que apresenta a relação entre as empresas. Com quem eu me relaciono, né, e esse entendimento se torna visível em cima de um documento real, né, o reconhecido, como assim, né? O documento já era real, mas reconhecido e autenticado. Então, essa foi a grande preocupação nossa. Isso a gente vê a diferença hoje. Porque quando a gente faz uma operação com um provedor de funding, qualquer, seja um FDIC, seja um banco, ele tem a visibilidade clara, ele sente a segurança. E a gente consegue ir lá trazer taxas de juros menores. Porque o mercado hoje tem dificuldade de comprovar aquilo. O que a gente está dizendo hoje, o mercado, a gente não diz assim, eu não quero ser o mais barato, porque talvez o mais barato não seja viável. Né? Muita gente busca, né, tem um limite, né? Porque Selic regulando um certo ponto, o risco regulando outro. Então, onde é que eu consigo interferir? No risco, na credibilidade da informação. Então, a gente olhou para isso aqui e as taxas realmente se tornam mais acessíveis, porque o componente de risco sai. Né? Não existe tanto provisionamento para esse risco. Então, eu acho que a gente conseguiu isso aí. E acho que o desafio, a gente gosta de desafio, né? E eu digo, como é que a gente resolve isso? Como nós já estávamos dentro de diversos RPs, uma grande preocupação é, vamos criar as APIs simples para que os RPs consigam inserir. Eu diria que hoje, qualquer empresa, tem vários RPs que ainda não seja homologado, a gente homologa gratuitamente as APIs e no dia seguinte ele estava operando com a SERC. Entende? Se criou essa simplicidade, não é um componente que a gente cede para ele, não é o objetivo nosso de ganhar aqui. O que a gente quer é movimentar o processo dele, gerar mais valor para o negócio dele, gerar mais resultado e, com isso, fomentar o crédito. E aí tem um detalhe muito interessante que eu sempre gosto de falar. Nem sempre o crédito é para mim. Muitas vezes eu estou forte, eu estou bem equilibrado financeiramente, mas o meu cliente precisa de crédito, o meu cliente precisa de prazo. Meu fornecedor precisa antecipar. E olhando o Brasil, né, uma extensão territorial grande, 80% são formados por pequenas empresas. Então, esses precisam de crédito e qual é o ativo que eles têm, qual é a garantia que eles têm? A sala dele é alugada, o prédio é alugado, o carro dele está financiado, o apartamento está financiado. Então, o que ele tem de garantia para buscar uma linha de crédito para aumentar a produção? Ou para receber um pedido e atender aquele pedido em 30 dias? Ele não tem. Então, onde é que ele acaba caindo de cheque especial? Tu vai para a agiota, vai para operações caras, porque ele não tem capacidade de comprovar. Então, a partir do momento que agora, com o advento da duplicata, ele passa a ter comprovação. Ele tem um ativo que garante ele. Entende? Então, vai mudar muito o mercado de crédito. Então, onde a gente apostou muito no crédito. E eu acho que, assim, é uma mudança do evento da duplicata para frente. Assim, nós vamos ver muitas oportunidades surgindo para o empresariado. Então, eu só vejo vantagem nisso aqui. Tá? Deixa eu tentar explorar aqui, talvez, o que sejam algumas dimensões. Quando a gente olha todos os estudos sobre por que o crédito não chega para micro, pequena e média empresa, não só no Brasil, mas dados até de outros países com as mesmas restrições, a gente sempre se depara com temas como, por exemplo, o custo de servir, né? Ou seja, o CAC, a força que você tem que fazer para conseguir originar essa pequena empresa, esse microempreendedor. O segundo tema é confiabilidade dos dados, né? Você, de fato, não tem como simplesmente planilhar o balanço da pequena, ela não tem dados, muitas vezes, organizados e auditados que possam servir de ponto de partida para uma decisão de crédito no banco. E depois você tem também a organização desses fluxos financeiros, né? Eu acho que uma dimensão que você mencionou na situação do boleto registrado, boleto não registrado, e de uma clearing, né, como a Nexera se posiciona hoje em relação a todos os meios de pagamento, não boletos ou boletos, notas fiscais, como você citou. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de olhar sobre isso, quer dizer, qual desses, vamos dizer, falando um pouco desses elementos, né, quer dizer, o custo de servir, a originação de negócio, esse lado mais de comercial da relação entre o agente financeiro e a empresa, o lado dos dados, as informações, a importância que isso tem, como você pode subsidiar
esse agente financeiro na aprovação daquela operação e a organização dos fluxos de pagamentos, uma vez que se a principal garantia, se o principal colateral da operação vai ser o contas a receber, como é que a gente faz para esse contas a receber, de fato, ser destinado a esse credor, a esse agente financeiro que antecipou aquela duplicata ou que deu um capital de giro para aquela pequena empresa em cima das vendas futuras dela. Se você pudesse falar um pouquinho como é que a Nexera tem atuado em soluções de supply chain finance, em soluções de pagamentos, em produtos de dados, para endereçar um pouco dessas grandes dificuldades que o agente financeiro, de qualquer tamanho, uma factory, um FDIC, um banco, uma fintech, enfrenta na hora de fazer negócios com empresas PP, PM no Brasil. Então, acho que tem um detalhe interessante, me antecipando um pouquinho a tendência no futuro. Nós acreditamos que no futuro eu não vou negociar duplicata nota fiscal. Eu vou negociar carteira. O que significa isso? Eu vou negociar o meu contas a pagar ou o meu contas a receber. Parece que é a mesma coisa, eu vou acabar a transação em cima da nota, mas eu vou olhar a carteira. Quando eu falei do exemplo, vamos botar folha, tributos e fornecedor, eu olho a carteira minha de recebíveis como colateral. Então, e principalmente com a trava de domicílio, eu olho para o 100% dos recebíveis. Então, se eu consigo criar uma condição de resguardar o agente financeiro, primeiro, olhando para o todo. Então, a primeira coisa que a gente quer é melhorar a visibilidade do pagamento. Então, tradicionalmente, a nossa história foi de ser uma van, ser fornecer somente de cash, de pagamento e cobrança. Então, tudo isso que a gente fez, com essa mudança de 18, a gente comoditizou tudo. O cara que é um assinante, ele não usa mais tecnologia. Ele não contrata mais tecnologia. Ele assina, é assinante e eu disponibilizo toda essa plataforma. No sentido de que a informação dele passe, porque o dado que eu estou compondo é um dado para o nosso cliente. Vai permitir que ele crie um ativo. Então, quando a gente lançou o Score ID, eu estou criando para ele uma identidade, um selo que ele vai botar no peito e vai dizer, olha, eu tenho essa condição de pagar, eu tenho essa saúde financeira. Entende? Porque agora eu estou dando vida para ele, porque os dados dele não são, quando fala, estão espalhados por aí. Ele não está organizado. Mas eu falo para todo mundo que, apesar do supply chain é muito interessante, o mundo financeiro traz uma visão muito clara do comportamento de qualquer empresa. Se eu conseguir olhar para a entrada e saída dele, eu não preciso chegar a um nível contábil. No nível financeiro, eu consigo ter um nível de acuracidade muito forte. E eu consigo entender qual é a capacidade real dele tomar um dinheiro. Se ele consegue isso aí, eu estou dando para ele um selo, dizendo, o teu rating é 1, 2, 3, 4, eu estou dando isso aí. O agente financeiro, ele vai confiar nisso aí, porque o dado que nós estamos trabalhando não é mais um dado que a Nexera explora. É um dado que está sendo auditado pelo mercado, né? E por isso que é a importância do advento da registradora, né? Aí a gente está falando do duplicata, mas vem dos cartões, vem das URs, né? Então, se eu conseguir ter a visibilidade disso, que é o que nós temos hoje, né? Nós temos um produto que controla toda a agenda de recebíveis de cartões, então eu controlo de agenda de cartões, eu consigo boleto, duplicatas, nota fiscal, eu controlo transações por Pix, então o que seja, se eu tenho essa visibilidade, eu dou isso aqui em cima de uma ferramenta que já tem uma pré-auditoria, que é o dado está, eu consigo dar para ele justamente isso aí. Para o agente financeiro, eu estou dando segurança. E eu estou dando para ele o que eu digo colateral. Então, eu uso uma nota para fazer a transação, mas eu tenho outra nota como colateral, total ou parcial. Então, por isso que nós acreditamos muito que o avanço vai ser para a carteira e não para a duplicata. É porque eu só consigo carimbar, carteira não dá para carimbar, né? Então, vou carimbar as notas, mas ela compõe uma carteira. Então, eu acho que isso vai simplificar a vida do agente financeiro, vai simplificar a necessidade de tomar, e principalmente para a cadeia produtiva, todo esse documento vai estar registrado em algum lugar. Então, por isso que tu falou uma palavra, eu reforço, o dado é fundamental, só que o dado tem que ter valor real, ele tem que ter autenticado. Então, é em cima disso que nós trabalhamos. Os marketplaces, ferramentas nossas, elas estão focadas em apresentar isso aí, tornar isso visível. E acho que esse tem sido a nossa crença, e eu acho que a razão do nosso sucesso também tem sido de apresentar isso de forma bastante segura. Tá? Que bacana. Eu queria pegar aqui uma frente que é o tema de pagamentos. A gente aqui na CERC vai passar por um teste de capacidade para demonstrar para o Banco Central que a gente suporta toda a volumetria do mercado no nosso sistema. E para isso fizemos um estudo de capacidade. O Banco Central pediu para levantar
todos os dados de quanto é que acontece de pagamentos B2B, do que nós estamos falando de quantidade de duplicatas emitidas no Brasil todos os anos, né? Chegamos a um número de 5 bilhões de documentos pagos no Brasil no B2B, e esses 5 bilhões de documentos, aproximadamente 50% é liquidado através de um boleto de pagamento. 50% da quantidade. Só que esses são os títulos de um ticket mais baixo. Então, isso quer dizer que mais de 50% da quantidade de pagamentos e muito mais de 50% do volume financeiro não roda no boleto. Roda na transferência bancária, na TED, na transferência entre contas, às vezes numa mesma instituição, né? Isso, historicamente, vem aumentando na medida em que mais empresas não têm, na ponta sacado, aceitado boletos, né, de seus fornecedores. Isso quer dizer que para qualquer empresa que forneça para pequeno, médio e grande, uma parte do quanto você receber é boleto, uma parte do quanto você receber não é boleto. E nós temos aí uma agenda regulatória que começa já nos próximos meses para implantar o boleto dinâmico, que vai ser um boleto de pagamento que tem troca de domicílio, um boleto emitido na caixa do caminhão que está indo entregar. Ele vai ter uma linha digitável indicando um domicílio de pagamento diferente na medida em que aquela duplicata vai sendo negociada. Então, há uma solução endereçada para o tema do boleto, que é iniciação do credor, né? Quem gera o instrumento de pagamento é o credor. Só que para mais de 50% dos pagamentos B2B, a iniciação vem do devedor do sacado. É o sacado que faz a iniciação. Ele é que está dizendo que dia paga e quanto paga em função dos acordos que existem entre fornecedores nesse supply chain. E aí queria ouvir um pouco como é que a Nexera está se posicionando para garantir que não importa se é boleto ou não é boleto, né? Você falou muito de nota fiscal, não importa se a iniciação é pela ponta credora ou pela ponta devedora, tudo isso vai estar visível, utilizável nesse novo modelo da duplicata, sem fricção, e a Nexera fazendo toda a solução, toda a mágica para garantir que não importa essa negociação, o sacado não vai ter que se preocupar de saber que o credor era A, virou B, e a Nexera, com a sua mágica, vai conseguir viabilizar isso sem dor para o empresário, com toda a segurança, com toda a conformidade regulatória para o novo modelo da duplicata. Se pudesse contar um pouco sobre isso, porque parece que aqui tem alguns trilhões de reais, né? Se a gente estima aí de 11 a 15 tri de contas a receber no B2B, mais de metade desse negócio está fora do arranjo de boleto e, portanto, hoje não tem facilidade de se financiar esse pedaço do contas a receber das empresas. Só um outro dado interessante: passam pelos nossos processamento hoje, entre cartões, notas fiscais e boletos, mais de 10 trilhões por ano. É claro que não é a economia toda, como tu falaste, nós estamos falando aqui de repetição, né? Eu pago, o outro recebe, então ela muitas vezes divide por 2 ou 3 esse número. Então passa um número relativamente alto. E passa muita transação de TED, né? Agora Pix. Eu falo que o Pix é uma promessa, mas ele está muito consolidado no C da cadeia, não no B da cadeia. Todo mundo fala que o pagamento instantâneo é importante, mas no mundo B2B a gente trabalha com agenda, né? Então é bom entender como é que funciona, porque eu não preciso do pagamento instantâneo porque eu recebo um boleto ou uma nota com prazo de validade, né? Com data de vencimento. Então, isso é importante. Mas, historicamente, a gente sempre tratou isso, né? Quando foi do boleto sem registro, quando veio a nota, a gente criou os mecanismos de conciliação para isso. Então, quando o nosso marketplace, a gente tem até um instrumento chamado Portal do Fornecedor, que é famoso, né? Que é justamente onde ele gerencia, desde uma nota emitida, o fato de ela aceita, ela ser agendada e ela ser paga. Então, nós temos todo o controle da agenda até a liquidação. Então, é por isso que eu digo assim, a gente procurou criar um mecanismo de assinatura para que o usuário não tenha que pagar pouco pelo tipo de serviço. Assim ele usufrui disso. E hoje, para o fornecedor, é um ativo super importante nosso. Ele consegue chegar a rastrear o processo dele. Então, a gente foi fazendo isso. Claro que isso exige, do lado do fornecedor, né, ou do sacador, que eu chamo agora, ou do lado do sacado, que eles autorizem a gente acessar as informações dele, ou que as informações dele passem através de nós. Então, é um processo que a gente já ganhou credibilidade, nós temos aí mais de 1.200.000 empresas que acreditam em nós hoje, então esse ecossistema, somos
no sentido mais regulado que banco, qualquer instituição financeira, porque nós temos que respeitar todas as regulações, né? CVM, se é Banco Central, mas eu acho que a gente já ganhou essa credibilidade. Então, e a gente atua justamente sobre os dados deles, das empresas, para justamente fazer esse nível de conciliação. Então, a nota fiscal hoje, para nós, e em vários setores, já não é o documento, entre aspas, de pagamento. Né? Eu faço a leitura da nota e gero um lançamento de um pagamento, seja uma transferência bancária, um TED, ou até um PIX, se for o caso. Né? Mas a gente já tem os instrumentos de conciliação, como integrar isso com o extrato, como bater, mas todo o processo de pagamento, né, num banco, ele gera um retorno. Não é somente do outro lado que vai olhar o extrato entrando na conta. Então, eu estou olhando o ato de pagar, controlando se foi pago, e essa informação, junto com o extrato do fornecedor, me dá certeza de que o dinheiro está lá. E se eu vejo o dinheiro na conta, pô, eu tenho toda a certeza. Então, a gente foi entendendo os processos. Então, acho que eu não chamo grande segredo, mas a grande virtude nossa foi sempre entender os processos. Eu falo que a gente não muda, a gente não elimina processos, a gente só transforma, só evolui. Né? A troca, o pagamento sempre existiu, o receber sempre existiu, nós vamos evoluindo os processos, entendendo como é que eles rodam. Tá? Então, com o boleto dinâmico, eu acho que ele pode ter uma contribuição bastante importante na questão do boleto ainda sobreviver muito mais no mercado, por conta da troca de domicílio, eu poder fazer em tempo real ali, aí já do outro lado, né? Eu estou falando originado, autorizado pelo sacador, sempre tem o nome. Quando a gente fala em duplicata, é que parte do sacado iniciar, definir, por isso que a gente criou essa interface. Eu dou visibilidade para que o sacado vá para uma agenda, essa agenda não é manual, tá? É pelo RP, eu posso integrar para o RP, capturar essa agenda e trazer. Outro detalhe que a gente trabalhou muito é que a agenda ela não seja imputada no banco direto. Porque a hora que eu imputar essa agenda no banco, já fica muito mais difícil de eu fazer instruções de alteração. Então, ela fica numa agenda do próprio sacado, que ela se torna visível para o sacador, para o fornecedor, porque se eles precisarem negociar, fica muito mais fácil negociar entre eles. Então, a gente criou um mecanismo que eles vão fazer essa negociação dessa duplicata, dessa nota, ou de qualquer outra forma de pagamento. Então, a gente procura entender o processo. Tá? Eu acho que, assim, para nós, não é uma mudança. Para nós, é uma evolução do que a gente já vem fazendo há muitos anos. Só que agora o evento da duplicata ele trouxe um agregado super importante, que é justamente que eu falo, insisto bastante, a autenticidade do processo e a questão da liquidação. Nos ajuda muito nisso. Né? E o empresário que já é assinante da Nexera, ou um empresário que se torne assinante da Nexera, qual o esforço dele, como sacador ou sacado, para estar 100% pronto para esse novo modelo da duplicata eletrônica, da duplicata escritural? O que ele precisa fazer e o que a Nexera já entrega ali, plug and play para ele, que tira essa fricção de ter que colocar um gerente de projeto, fazer um investimento em tecnologia, contratar uma consultoria. O que ele pode fazer se ele for um assinante Nexera? Posso fazer uma propaganda aqui nossa aqui? Opa, pode aí. Ele só precisa de instalar uma linha de código, uma funcionalidade que nós, com a SERC, já resolvemos isso. Está muito simples. Tá? Ele já está disponível, as APIs, as coisas, que é uma linha simples de código, hoje foi todo desenvolvido. Então, ele está à disposição para todos os nossos clientes assinantes, né? Inclusive para os assinantes da SERC, né? Usuários da SERC. A gente procurou simplificar isso, já estamos integrados na versão 1, aí, agora vem a versão 2, mas é muito simples. Eu acho que a nota fiscal já é gerada, ela já tem um destino. Uhum. Qual é a dificuldade de ter dois destinos? Então, a gente conseguiu resolver de forma bastante simples hoje, não tem esforço de tecnologia, de desenvolvimento. Eu acho que talvez seja o grande problema dos empresários, né? Quanto eu vou gastar para isso, né? Quanto o meu RP vai me cobrar para fazer essa mudança, né? Porque se eu realmente resolver fazer um processo dentro do RP, vai ser custoso. Mas nós temos um documento que ele não morre dentro do RP ou dentro da empresa. Esse documento ele tem que ir para fora, por força de a questão tributária, ela precisa ir para o seu cliente. Então, esse mecanismo já existe dentro do RP. Nós só mesmo aproveitamos esse mecanismo e criamos uma API que conversa com esse mecanismo, de forma externa, plugando. Então, eu diria, nós temos à disposição, é só depois passa o nosso telefone, como diz, nosso independente do sistema de gestão que o empresário utiliza. Depende do sistema. Se é SAP, TOTUS, Oracle, OMIE, ou qualquer outro sistema de gestão, sênior, ele sempre tem a facilidade de utilizar as soluções de vocês, né?
E agora falando um pouco aqui do futuro, vamos dizer. Então, estamos aqui começando, né? Estamos iniciando uma nova forma de operar com garantia do contas a receber no B2B, né? E o que se espera é que isso vá destravar assim, um volume de crédito que se estima aí da ordem de trilhões de reais em função de todo esse potencial que esse novo mercado vai trazer. Então, eu queria te ouvir um pouco agora, olhando para frente, né? O que você vê para 2026, do ponto de vista de perspectivas para essa nova realidade e também num olhar mais de futuro, como é que você enxerga que deve ser o mercado de crédito B2B, o mercado de capital de giro, né, para resolver esse problema do descasamento do fluxo que você mencionou na nossa conversa? Você contar um pouquinho as suas expectativas e planos, olhando para o futuro de curto e de longo prazo. Eu diria que 26 já começou, né? Eu acho que assim, o regulatório impõe metas por tamanho de empresa, mas eu diria para todos os empresários que assim, olha, quanto antes faça adesão, tá? Eu acho que havia uma transformação no mercado de crédito que acho que vai fortalecer muito a economia de muitas empresas, tá? Então, a gente está apostando muito agora em dados. A gente criou uma estrutura de data science nossa própria também, assim como a SEC está investindo, todos acho que estão investindo. O objetivo é entender melhor os dados, entender melhor o comportamento e ajudar as empresas a buscarem melhores soluções para a relação com o seu ecossistema. E por que isso? Porque eu acho que o dado ele vai fundamentar aquilo que eu já falo há muito tempo. Ele vai ser o maior ativo que ele vai usar como garantia para uma operação de crédito. Eu não preciso ir a banco de dados, olhar o histórico, não preciso ir a balanço. Eu posso transformar aquele num grande ativo. Então, a gente está trabalhando muito forte para que esse seja um ativo real, que você tenha aquele meu selo de comprovação. Então, outra coisa que te acredita muito, né, em relação ao processo de relação é que o sistema financeiro em geral, né, os provedores de funding, eles vão cada vez mais delegar isso para o mercado. Eles vão cada vez mais, quando falasse do embedded finance, cada vez mais o sistema financeiro vai estar plugado nessas soluções. Então, a gente está apostando muito em ser esse caminho, criar um caminho simples para que o sistema financeiro fale com o mercado através dos RP, das soluções de mercado, para simplificar esse caminho, né? Temos o nosso papel, nós ganhamos por fazer isso, né? Eu acho que a gente cada vez mais pode simplificar isso aí. Eu não acredito muito, né, que o mercado, vão desaparecer os bancos, vão aparecer outros financiadores. Os grandes financiadores é que vão se evoluir para isso e eles vão precisar desse caminho, dessa integração. Temos um desafio ainda, é do pequeno. Como chegar no pequeno. É isso que a gente vem trabalhando muito, como trabalhar, porque o pequeno ele tem uma necessidade de uma presença mais próxima, de segurança. Então, a gente vem trabalhando, olhando para os RPs que atendem o pequeno, para outros canais que atendem o pequeno, que é um desafio importante. Porque todo o discurso, né, que a gente vê, político, não seja, eles vão baixar o juro para o pequeno, mas é o que paga mais caro. Né? Por quê? Porque ele não tem garantia. O risco dele é alto. E eu acho que a gente pode ajudar muito ele. E ele faz parte de ecossistemas importantes. Vocês imaginam um fornecedor de alface de uma grande rede de varejo, ou de múltiplas redes de varejo. Ele, às vezes, não consegue dizer que ele tem capacidade de tomar um dinheiro. Entende? Ele não tem condições de atender um pedido. Então, se tu imagina, se eu sei quem são os clientes dele, eu consigo dar para ele dizer uma garantia de que esses caras pagam. E à medida que os dados vão sendo processados, esses caras favorecem há 5 anos. Tem um comportamento de fornecimento bem uniforme, um pagamento correto. Então, a gente está olhando muito para dados como ajudar mais ainda dessa equilibridade. Tá? Eu acho que os dados estão cada dia revelando outras oportunidades. Tá? Então, a estrutura de data science que a gente criou, ela tem essa visão de olhar para os dados com a visão de melhorar cada vez mais essa visibilidade da cadeia, descer cada vez mais da cadeia produtiva para que ele tenha acesso ao crédito. E aí o resto são evoluções que a gente espera entender. Mas a gente está olhando muito para cadeias, fortalecer cadeias produtivas, olhar muito para o pequeno também. Né? Não é uma visão política, nada, é uma visão de a gente sabe que ele precisa. A informação dele existe, mas ele não enxerga. A gente fala muito do pequeno varejo, ele trabalha com recebível de cartão de crédito e ele não sabe quando isso entra na conta, de que forma entra na conta. Então, ele não sabe se isso aí ele pode usar ou não. Né? Uma transformação que eu vejo muito forte aí no mercado, e já está acontecendo agora, o cartão de crédito não é mais um recebível antecipado. Ele é um instrumento de garantia muito mais forte
do que simplesmente... Porque eu tenho um fluxo. À medida que o comportamento dele vai sendo medido, eu sei, ao medida do tempo, como ele pode se comportar, que eu posso criar um instrumento de garantia em cima disso aí. Então, eu acho que, para o futuro, eu acho que, assim, primeiro, o empresário tem que... Eu já deveria estar aderente a isso. Eu acho que ele só tem benefício com isso. Tecnologicamente, é muito simples. A visibilidade que ele ganha, mas principalmente que o cliente fornecedor dele ganha através dele, é muito forte. Isso favorece o crédito. Então, favorece o crédito que seja numa antecipação, numa operação de crédito, mas principalmente no capital de giro, para a gestão do fluxo de caixa. Tá? Eu acho que se a gente conseguir equilibrar o fluxo de caixa nas empresas ao máximo possível, atingir quase o nível zero, a gente vai eliminar muito custo financeiro. Tá? E custo financeiro gera custo de processo de pessoas. Porque se eu não tenho um processo organizado aqui, eu contrato pessoas para fazer isso. Então, uma coisa puxa a outra. Então, eu acho que ele consegue fazer com que o mercado fique focado no seu negócio. Certo? E as ferramentas sejam... E tentando, vamos dizer, um pouco saia justa aqui para você, que é você fazer uma projeção aqui, talvez, ou um exercício de futurologia. Quando você olha para bancos, os grandes bancos, os entrantes, né? Os bancos médios, que são muito focados no atendimento da empresa média, os FDICs, né, que cresceram assim, exponencialmente nos últimos anos, no mercado de capitais. Muita gente enxerga na Duplicata mais uma ameaça do que uma oportunidade, às vezes muito um olhar de redução de spread e uma preocupação com que isso possa reduzir o resultado desses portfólios de crédito. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, quer dizer, quais são talvez as ameaças e oportunidades e um pouco qual é o teu olhar, quer dizer, onde é que você acha que os bancos vão ser muito bem-sucedidos, onde é que você acha que os FDICs vão ter a oportunidade também de ocupar esse novo mercado. Você desse um pouco do teu olhar sobre como esses players devem se posicionar e o que você acredita que vai acontecer na indústria financeira nesse território de financiamento B2B. Olha, muito se fala sobre a questão do spread, né? Eu vou baixar meu spread. E quanto eu vou reduzir da inadimplência? Qual é o tamanho da redução da inadimplência, né? E quanto isso impacta? É claro que há uma sobre-spread, muitas vezes por conta da dificuldade do mercado de comprovar a capacidade e o risco aparentemente é muito mais alto do que deveria ser, se spreada muito mais, se cobra muito mais. E hoje os bons pagam pelos maus, né? Porque não tem diferenciação. Não tem diferenciação, entende? Então, eu acho que a partir do momento que o mercado, a gente vai apresentando esse mercado dando segurança, a gente vai realmente, de fato, vai baixar o spread, mas vai baixar o risco. Então, tem talvez uma equivalência, com o tempo você vai se reequilibrar. Eu acho que é uma oportunidade para os bancos vender mais dinheiro. A gente vai conversar com o banco, está cheio de dinheiro de tesouraria. Cara, se eu estou em dinheiro, onde é que eu aplico esse dinheiro? Entende? Aí ficar pagando, descarregando isso a 100 de CDI, 105 CDI. Então, muitas vezes não adianta ficar estocado de dinheiro. Então, o cliente dele está lá investindo dele e ele não está conseguindo dar aquilo que ele prometeu. Então, eu também não acredito em juros tão baixos. Num mercado como o nosso, né, que tem fatores políticos, econômicos, né, sociais, uma série de fatores, a gente o juro não vai baixar tanto assim. Eu acho que vai baixar níveis que sejam reais para o mercado. Então, eu acho que o mercado financeiro, os fundos, os FDICs, vão se acostumar com essa rentabilidade, chamada rentabilidade menor, que no fim do dia o provisionamento para risco acaba sendo alto, o efeito risco acaba sendo alto. Acho que nós estamos abrindo um novo horizonte para o mercado financeiro, para os FDICs. Os FDICs estão crescendo muito agora, até pela questão regulatória que favorece eles, mas eu diria que vai estabelecer um novo marco na relação entre tomador e financiador, e principalmente o investidor que bota o dinheiro nos FDICs, nos bancos. Tá? A gente vê lá fora os juros tão baixos, né? No Brasil, todo mundo ganhando em aplicação financeira, né? Quando podia ganhar em cima da economia, do giro da economia. Só que muito pensar, mas eu vou ganhar menos aqui, não. Qual é a cauda longa que eu tenho de investimento seguro para isso? Entende? Então, a gente dá mais segurança a esse mercado, dá mais perenidade, o mercado vai ter coragem de tomar mais recursos. Quantos empresários tu conversa, passa na porta, eu não vou tomar dívida, está doido, já estou quase quebrando, para que eu vou tomar dinheiro? E por quê? Porque o dinheiro para ele é dívida, não é investimento. E a partir de tu dar essa estabilidade, tu começa a transformar o dinheiro em investimento, para que ele poder crescer, para ele poder vender novos mercados, para ele atender pedido.
entende? Então, eu acho que vai ter uma transição, né? Pode haver um desconforto, mas eu acho que é uma grande aposta para o mercado em geral, tanto o mercado financeiro, fundos, ou seja, bancos, e isso é natural, vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, senão nós vamos voltar lá para os sonhos de todo mundo de criar um banco universal, dinheiro não auditado, para tornar o custo mais barato. Né? Mas não justifica. Eu acho que a regulação é importante, o controle é importante, a regulação está nos ajudando muito nesse aspecto das duplicados. Ela é favorável ao que o mercado precisa, ao que o pequeno precisa. Eu falo, ainda temos a dificuldade de chegar no pequeno, ou trazer o pequeno a falar com esse mercado, por isso que nós temos, o máximo que o esforço é automatizar esse processo que conecta ele de forma simples no celular, o que seja. Mas nós vamos ter que passar por essa transformação. Passamos por diversas... Nós que já estamos um pouquinho mais velhos nesse mercado, né? Já passamos por diversas transformações, coisas que nós não acreditávamos que ia acontecer. É mais uma. Eu acho que saem todos fortalecidos. Tá? Eu falei muito do empresário, tem que investir, mas acho que os bancos, dependendo que se adaptam a isso, vão com certeza ter mais segurança para ofertar dinheiro e vão acabar emprestar mais. Aquele cara que não quer tirar dívida, agora vai dizer, pô, agora eu posso tomar um dinheiro legal aqui. Então, e os projetos, acho que no sistema financeiro todos, mais do que simplesmente cumprir a regulação do BC, estão aproveitando para melhorar a jornada do cliente, melhorar a capacidade de usar os dados para tomada de decisão, melhorar também os sistemas internos para ter mais automação e depender de menos intervenção humana nessas operações de crédito com duplicatas. E principalmente porque o mercado tende a ficar mais online, mais real-time, na medida em que os dados centralizados estarão disponíveis para qualquer agente financeiro que o sacador autorizar, né, e com ele quiser contratar uma operação de crédito. Então, essa agilidade, essa capacidade de tomada de decisão em tempo real, fazer ou não fazer a operação, aprovar ou não o crédito, desembolsar, tudo isso vai pressionar o mercado, por um lado, por uma modernização, uma melhora da experiência do cliente, e a sociedade tende a se beneficiar também, não só de uma oferta mais abundante de crédito em condições mais adequadas, mas também de uma experiência para a pessoa jurídica no uso, no consumo de serviços financeiros que tende a se aprimorar, já que com a necessidade de adequação que a regulação forçou, muito investimento está sendo feito também da porta do banco para dentro, né, para melhorar toda a sua operação, sua plataforma tecnológica, para servir melhor esse cliente, pessoa jurídica, o momento em que o mercado passa por essa transição. Queria pedir para você fazer aqui, então, te agradecer muito pelo nosso PodSer, que foi fantástico aqui, escutar toda a história, seu ponto de vista, os momentos que a gente está vivendo agora de oportunidade. Queria te pedir aqui tuas considerações finais, mensagens que você queira dar aqui para as pessoas que assistem aqui o nosso canal, algum ponto que eu não tenha questionado, que você acha importante, alguma mensagem que você queira passar, fique à vontade. Não, primeiro agradecer, Fernando, essa oportunidade de poder falar com o público, com vocês aqui, com a CERC. Eu acho que eu só queria transmitir sempre um sentimento que nós temos de otimismo. Tá? Eu acho que quando nós trabalhamos dentro desse mercado, a gente tem que olhar para o lado positivo. Né? Existe o lado cheio e o lado vazio do copo. Né? A gente sempre olha que existe um lado cheio melhor. Então, as transformações ela vêm para beneficiar. Então, nós temos cada vez mais estimular esse benefício. Os dados estão nos permitindo enxergar melhores oportunidades. Então, que olhe que sempre com o lado positivo. Né? Vão ter regulações que precisam ser contestadas, ajustadas, mas muitas delas elas são benéficas para o mercado e muitas vão vir boas. E eu digo também que a regulação ela corre atrás da inovação. Né? A inovação está sempre chegando novas oportunidades, então, mas cada vez mais nós queremos apostar nisso, no lado cheio do copo, como transformar melhor a relação das empresas, a vida das empresas, da relação entre elas, e que isso logo vai atingir o B2C lá, o C da cadeia, porque quando começam a melhorar para trás, a mercadoria chega mais barata, chega com mais qualidade, então isso tudo reflete no contexto todo. E esse cara que compra lá no supermercadinho, que está comprando lá o
negocinho lá, ele vai botar o dinheiro no banco, vai investir naquele cara lá, fornecedor. Então, percebe que eu estou girando, o dinheiro está girando. Então, eu acho que o mercado tem que chegar a isso, o mercado financeiro vai chegar a isso. Né? Que aquela alface foi comprada por uma pessoa que bota o dinheiro na poupança, que financia o próprio dono da alface. Né? Então, ou em qualquer outra linha de investimentos. Então, eu queria deixar sempre esse sentimento positivo. Tá? Eu acho que nós somos movidos à inovação. Eu acho que tem uma frase que a gente fala muito que nós somos movidos à inovação, mas feitos por pessoas. Né? Acreditamos na inteligência artificial, acreditamos em tudo, mas eu acho que a capacidade que o ser humano tem de entender e transformar, cada vez mais tem que ser usada por bem, e a economia vai se tornar cada vez mais forte. Eu acho que a independência da economia, as empresas poderem se tornar mais fortes, eu acho que é um caminho muito de sucesso, não para o Brasil, para o mundo como um todo. Então, só quero deixar isso aí, ficar à disposição de todos aí que precisarem conversar com a Nexera. Já tem um canal direto através da SERC, mas estamos aqui também sempre à disposição para auxiliar e discutir, debater, e até pensar em outros caminhos para o futuro. Né? Excelente. Primeiro, reforçar o agradecimento, a gratidão de você participar desse nosso bate-papo. Dar os parabéns a você, Edenir, pelos 33 anos da história da Nexera. Não é fácil no Brasil empreender, não é fácil ter uma vida tão longa no mundo empresarial, no mundo de tecnologia, onde tantas transformações acontecem, e vocês foram se reinventando tantas vezes ao longo de toda essa história. Então, parabéns a vocês pelos 33 anos, obrigado pela sua presença aqui, e obrigado a todo mundo que assistiu o PodSerc de hoje, com a presença do Edson Silva, fundador e presidente do conselho da Nexera. Obrigado, pessoal.